Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de ótica geométrica. O nosso amiguinho Toby, hein? Tá de olho em você. Espelhos planos. Galera de refrigeração, essa semana é nosso assunto em sala de aula, assim também como a galera do EJA. Belém do Pará, Antônio, tudo bem por aí? Esse é o nosso WhatsApp, as nossas dúvidas no nosso e-mail institucional. Objetivos de espelhos planos, a nossa segunda aula de ótica. São as condições para termos as formações de imagens e compreender as características das imagens formadas. Então vamos lá comigo. Quando a maior parte da luz incidente é refletida regularmente, a característica para formar imagens especulares, já vimos na aula anterior é reflexão regular, tá? A superfície será chamada de espelho, que geralmente é uma fina película de prata que é depositada sobre uma lâmina de vidro transparente. Você está vendo aqui o raio incidente, formando um ângulo de incidência I com a reta normal. Lembre que normal é aquilo que forma 90 graus com a superfície. Está vendo um raio refletido, formando um ângulo R com a reta normal. E o nosso espelho. Quais são as leis que determinam o espelho plano? Ou as leis da reflexão? O raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano, nós chamamos de coplanares. E a observação muito importante que define a aula de hoje, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência aí. Gostei, viu, Carlos? Ó, galera, preste atenção a esse slide agora. Ponto objeto real é o ponto que está de frente ao espelho. Ponto imagem virtual é a imagem que vai ser formada. A formação dessa imagem segue as leis da reflexão. Observe. Do ponto objeto real, eu incido sobre um ponto I e retorna, chegando até o meu olho. E do ponto objeto P, eu incido no ponto J e retorna até o meu olho. Esses dois raios de luz vieram de algum lugar. A minha mente entende que está vindo lá de dentro do espelho, a imagem especular. É o chamado ponto imagem virtual. Muito importante, a distância do ponto objeto real até o espelho é sempre igual à sua imagem em relação ao espelho, a chamada imagem virtual. Gostei, viu, Carlos? E o campo visual é exatamente determinado a partir daí. Então, para isso, eu vou considerar um ponto objeto a ser visto. Pode ser, por exemplo, um jarro de frente a um espelho plano que possa estar, eventualmente, de frente a você. Então, P é o ponto objeto a ser visto. A, B, C e D são observadores que vão olhar para o espelho. A pergunta é, quando esses observadores olharem para o espelho, quais são as imagens do ponto objeto que eles vão ver? Em outras palavras, olhando para o espelho, quais observadores conseguirão ver a imagem daquele jarro? Para fazer isso, gente, é muito simples. Pega-se o ponto objeto real e traça a distância até o prolongamento de onde está o espelho. O espelho está aqui, eu fiz o prolongamento, marco uma distância aqui, por exemplo, x. Marca-se a mesma distância para baixo, caracterizando o ponto imagem virtual. A partir daqui, lanço dois raios de luz, um passando pela extremidade esquerda do espelho, outro passando pela extremidade direita do espelho. Quando eu faço isso, o que é que eu tenho, Carlos? O campo visual. Tudo que está entre esse raio e esse outro define o campo visual. Ou seja, os observadores que virão a imagem do objeto serão os observadores B de bola e C de casa. A e D não conseguem ver a imagem de P olhando para o espelho, mas B e C conseguem, é o chamado campo visual. E aí, galera, devido a essa característica, tudo se torna com as mesmas medidas quando você tem a imagem formada por um objeto de frente ao espelho plano. Se tem 5 centímetros, a imagem tem 5 centímetros. Se o objeto está a 3 centímetros, a imagem fica a 3 centímetros. Só que tem um detalhe, ela tem uma forma oposta. É a chamada imagem enantiomorfa. Então, vem comigo. A imagem formada do objeto é virtual, porque está atrás do espelho. Ela é direita ou direta, mantém a mesma orientação. A palavra direita quer dizer que ela mantém a mesma orientação. Se estiver de cabeça para cima, continua de cabeça para cima. Ela tem o mesmo tamanho e a mesma distância. E aquilo que eu falei, né? Esse nomezinho novo, enantiomorfa, forma oposta. De uma forma prática. Se você vira a folha de um caderno, e vê do lado de trás, você vê uma imagem de forma oposta, a gente chama de enantiomorfa, tá? Preste atenção agora para a translação do espelho, ou seja, mantendo-se fixo o objeto. Anote aí, né, Carlos? Eu tenho que manter fixo o objeto. Não esqueça disso. Mantendo fixo o objeto e movendo o espelho, transladando o espelho.
Na primeira situação, o objeto está a uma distância dzinho do espelho, a imagem está a uma distância dzinho. Aí o que é que eu faço? Translado o espelho de x. O objeto agora fica dzinho mais x do espelho. Então, na segunda situação, a imagem agora não vai ficar só dzinho do espelho, vai ficar dzinho mais x. A pergunta é, que relação existe entre o deslocamento do espelho x e o deslocamento da imagem de P' para P', que é o dzão? Eu consigo ver de uma forma bem simples. Ó. Dzinho mais dzão, na primeira situação, tem que ser igual à segunda situação quando eu movo o espelho. Dzinho mais x mais dzinho mais x. Tem que ser iguais porque a distância é a mesma. Aí eu tenho 2dzinho mais dzão é igual a 2dzinho, porque dzinho com dzinho dá 2dzinho, e x com x dá 2x. Aí eu corto 2dzinho com 2dzinho. Ficou o quê? Que dzão é igual a 2x. Conclusão, quem é x? É o deslocamento do espelho. Quem é dzão? É o deslocamento da imagem. Então conclua para mim. O deslocamento da imagem em relação ao objeto fixo é o dobro do deslocamento do espelho em relação ao objeto fixo. Consequência em termos de velocidade, como ocorre no mesmo tempo, a velocidade da imagem em relação ao objeto fixo é o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto fixo. Se o espelho se deslocar com 2 metros por segundo, a imagem vai se deslocar com 4 metros por segundo, ambos em relação ao objeto, ok? O outro caso é quando agora o espelho fica fixo e o objeto se desloca. Então, se o objeto se aproxima do espelho uma certa distância, a imagem também vai se aproximar à mesma distância. E qual é o grande detalhe aqui, gente? Os deslocamentos do objeto e da imagem serão iguais porque há essas mesmas características da imagem formada, só que sentido oposto. Se o objeto se deslocar 2 metros, a imagem se desloca 2 metros. Como ocorre no mesmo tempo, a conclusão que eu chego, em relação ao espelho, a velocidade do objeto e da imagem tem o mesmo módulo, só que uma é positiva e a outra é negativa. Então, mantendo o espelho fixo, se o objeto se desloca com uma certa velocidade, a imagem em sentido contrário tem o mesmo módulo para essa velocidade. Ok? Muito bem, Carlos. Rotacionando o espelho agora. Ao rotacionarmos o espelho plano de um ângulo alfa, o desvio angular do raio refletido é o dobro. Delta é 2 vezes alfa. Rotacionou o espelho de alfa, o raio refletido gira do dobro de alfa. Muito bem. Pode-se demonstrar isso, eu deixo a título de exercício. Carlos, e quando agora eu quero saber quantas imagens são formadas quando eu coloco 2 espelhos planos formando um certo ângulo entre si. Então, seja um objeto P situado entre 2 espelhos planos que formam entre si um ângulo alfa. O número de imagens formadas desse objeto pode ser encontrado por uma fórmula muito simples, a demonstração eu também deixo a título de exercício, envolve uma circunferência, é dado pela seguinte fórmula: 360 graus sobre alfa em graus, o resultado menos 1. Com um detalhe, se a divisão 360 graus sobre alfa for par, a igualdade é válida para a posição do objeto em qualquer canto entre os 2 espelhos. E se 360 graus sobre alfa for ímpar, aí o objeto tem que ser colocado no plano bissetor do ângulo alfa, ou seja, o plano que define a reta da bissetriz do ângulo alfa. No meio, né? Como de uma forma mais simples. Vamos a um exemplo. Para alfa 90 graus, joguei a fórmula, só que 360 sobre 90 é par. Então eu poderia colocar o objeto em qualquer posição. Essa fórmula só poderia ser usada se o objeto fosse colocado em qualquer posição. Então sempre poderia ser usada. 360 graus sobre 90 graus menos 1. 360 sobre 90 dá 4, menos 1 dá 3 imagens. E aí vem um detalhe interessante. Como a primeira reflexão se deve a 2 espelhos, então o primeiro espelho forma uma imagem, o segundo espelho forma outra imagem. Então as 2 primeiras imagens formadas, por serem 2 espelhos, são enantiomorfas. A próxima volta à mesma forma original. Sempre vai ser assim. As 2 primeiras formas opostas, enantiomorfas, e as outras vão alternando, 2 a 2. Teriam a mesma forma. Como são 3, 2 primeiras enantiomorfas e a terceira com a mesma forma. Um exemplo clássico para a letra F, de frente a 2 espelhos, ó, tem 3 imagens formadas. E se o ângulo agora, Carlos, fosse 72 graus? Tem que olhar se o objeto poderia ser colocado em qualquer posição, né? Cuidado, viu, gente? 360 sobre 72 é 5, é ímpar.
essa fórmula só poderia ser usada ou só se formariam imagens se o objeto estivesse no plano bissetor, no meio entre os dois espelhos, tá bom? Fazendo as continhas, 5 menos 1 dá 4 imagens. Aí o detalhe, 2 a 2, começando por duas enantiomorfas. Duas primeiras enantiomorfas e as outras duas com a mesma forma. Tá aí um exemplo que eu não me preocupo muito com a forma, mas só para você ver, ó, esse ângulo aqui é 72. Tá vendo que do objeto se formaram 4 imagens? Gostei, viu, Carlos? Primeira. E aí, vamos agora entrar nos exercícios de espelhos planos. Você está preparado? Então, bora comigo. O nosso primeiro exercício traz o quê, cara? Um menino observou que os raios da luz solar atingiam seus olhos paralelamente ao solo, plano e horizontal, após refletirem no vidro plano de um automóvel. Vamos à figura mostrada, tá? Então, os raios solares, ó, formou um certo ângulo θ com a vertical e retornou até os olhos do menino. O detalhe é que existe um ângulo de 50 graus aqui. Muito bem, Carlos. Sabendo que o raio incidente e o raio refletido estavam em um mesmo plano vertical, caracterizando a primeira lei da reflexão, né? E que a inclinação do vidro do automóvel em relação à horizontal era de 50 graus. O menino conclui que a inclinação θ dos raios incidentes no vidro em relação à vertical é... Galera, geometria plana pura aqui para fazer a questão, tá bom? Então vamos lá, eu estou reproduzindo a situação. Aí o que foi que eu fiz, gente? Eu tracei a normal formando 90 graus. Então veja, esse ângulo θ está aqui e o ângulo formado com a normal é que é o ângulo incidente. θ não é o ângulo incidente. O ângulo incidente é I, que eu vou chamar de alfa. Tá? Então formei o ângulo incidente de alfa, o raio refletido também forma alfa. O detalhe é que o raio refletido, segundo o desenho, está na horizontal. Então eu vou me concentrar totalmente nesse desenho aqui, tá? O detalhe interessante, gente, é que esse ângulo aqui também é 50 graus, porque ele é alterno interno com esse ângulo de 50 graus. Ei, Carlos, tem que lembrar a geometria plana, né? Tem uma aula sua lá de geometria plana, se eu não me engano é a primeira, né? Geometria plana 1 das 12, em que você fala de ângulos alternos internos. Então, esse ângulo aqui é alterno interno com esse. Por quê? Tem duas paralelas cortadas por uma transversal. Se aqui é 50, aqui também é 50 graus. Isso é decisivo. Lembre que o estudo da ótica geométrica depende muito das aulas de geometria plana, tá bom? Então vamos começar a resolver a questão. Da figura, eu quero que você se concentre aqui, ó. Você concorda que alfa mais 50 é 90 graus? Aqui, ó. Alfa mais 50 é 90 graus. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Alfa mais 50, porque esse ângulo aqui é 90 graus, né? Então, alfa mais 50, alfa é o ângulo refletido, dá 90 graus. Então, alfa é 40. Sim, cara, porque ó, se a normal forma 90 e aqui é 50, né? 50 mais alfa é 90, então alfa é 40. Ah, agora eu vou usar essa parte aqui, ó. Aqui também é 90, gente. Esse ângulo tá com a vertical e esse aqui é a horizontal. Então, eu vou dizer que θ mais alfa é 90. Quer ver? 2α mais θ é 90. Alfa mais alfa, porque eles têm que ser iguais, né? O incidente e o refletido, mais θ é 90. Só que você já achou alfa, né? Então, 2 vezes 40 mais θ é 90. 2 vezes 40, Carlos, dá quanto? 80. 80 mais θ é 90. Conclusão, o ângulo θ é 10 graus. Questão que você precisa muito da geometria plana, portanto, letra E. Pois é, cara, muito interessante. Tá certo? Questão número 2. Questão da EPICAR. Você vai fazer escola militar, gente? Pois é. A questão número 2 cai como uma luva. Então, vamos comigo. Um observador visualiza uma placa com a inscrição AFA através de um periscópio. Aquele negócio que usa em submarino, né? Rudimentar, construído com 2 espelhos planos E1 e E2, paralelos inclinados de 45 graus em relação ao eixo de um tubo opaco, conforme a figura abaixo. Está aí o periscópio, a palavra AFA está aqui, e ele utilizando um periscópio, ele quer saber como é que essa palavrinha AFA vai ser vista aqui nesses 2 espelhos planos E1 e E2. Nessas condições, a opção que melhor representa, respectivamente, a imagem da palavra AFA formada pelo espelho E1 e a imagem final
que o observador visualiza através do espelho A2 é. Tá aí as alternativas e vamos fazer com muito cuidado. Galera, vamos começar com o espelho E1. A palavra AFA. Olha o detalhe que você tem que estar muito ligado. Ela tem forma oposta, né? Então vamos lá. Esse primeiro A aqui está mais perto do espelho, então forma o A aqui, ó. Então A formou A aqui. O F é o segundo mais perto. O F está aqui, ó como é que ele fica aqui, ó. Forma oposta, percebeu? Ó o detalhe, ó. O traço vertical do F está mais perto do espelho, então quem tem que ficar mais perto também é o traço vertical. Aí o F teve forma oposta. O A fica igualzinho porque ele é simétrico. O lado direito é igual ao lado esquerdo, então formou o alfa. Agora, essa imagem do primeiro espelho é objeto para o segundo, então vamos lá. Essa letra A embaixo é a que fica mais perto, tá aqui, ó. O F, o traço vertical dele tem que ficar mais perto, ó. O F, atenção, ó, olha o mouse, ó. Esse F aqui tem forma oposta, veio para cá. E o A veio para cá. Então, primeira imagem formada é essa e a segunda é essa aqui. Qual é a alternativa que tem isso aí, gente? Essa daqui, ó, né? Letra D de dado. AFA, essa. E essa segunda imagem, AFA aqui, D de dado. Carlos, tô percebendo, viu? Questão número 3. Questão que envolve também geometria plana. Vamos comigo. Como funciona o foco automático das câmeras fotográficas? Existem basicamente dois sistemas. O primeiro é usado por câmeras do tipo reflex. Apertando levemente o botão disparador, alguns fachos de luz entram na máquina e depois de rebatidos, atingem um sensor. Este envia as informações para um microprocessador dentro da máquina, que calcula a distância e ajusta o foco por meio de um pequeno motor, que regula a lente na posição adequada. O segundo sistema é aquele que envia raios de luz infravermelhas, usado em geral por máquinas compactas, totalmente automáticas. Na frente do corpo da câmera, há um dispositivo que emite os raios. Eles batem no objeto focalizado e voltam para um sensor localizado logo abaixo do emissor infravermelho. Com base nos reflexos, a máquina calcula a distância do objeto e ajusta o foco. Observe que tem muitas informações, muitas delas até desnecessárias, tá? Mas o que a questão realmente quer? Um sistema de segurança foi criado para a vigilância e o monitoramento de todos os pontos de uma sala. Para isso, utilizou-se uma câmera de foco automático do tipo reflex, instalada no centro da parede AB e um espelho em toda a parede CD, conforme ilustra a figura a seguir. Então, CD é um espelho plano. Observe que de C para D eu tenho 12 metros e de A de amor para D de dado eu tenho 4 metros. Muito bem, cara. A sala de formato retangular possui dimensões de 12 metros por 4 metros por 3 metros. Observe que esses 3 metros é a altura, que não vai importar na questão, né? Observe, ó. O comprimento é 12 metros, a largura é 4 metros e os 3 metros não vai interessar na questão. Então, para focar corretamente um objeto no ponto A da sala, na mesma altura da câmera, por isso que eu não vou usar os 3 metros, porque está na mesma altura, o foco deverá ser ajustado em... Galera, não continue a questão se você não ler novamente todo o enunciado. Dá uma pausa, lê o enunciado. Pronto, então vamos lá para a solução. Para focar um objeto visto através da reflexão do espelho plano, devemos obter a distância da câmera até a imagem conforme desenho. E isso, a imagem está no ponto A? Ah, cara, entendi. A imagem ela vai refletir e chegar até a câmera. Então eu não conheço essa distância X. Observe, o ângulo incidente tem que ser igual ao ângulo refletido. Então ela sai do ponto A, bate no ponto E e volta até a máquina fotográfica. Como a câmera fotográfica está no meio da sala, os 12 metros fica 6 para um lado, 6 para o outro. E como o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, por simetria eu tenho que pegar os 6 metros da metade e dividir 3 e 3. Espera aí, de novo. A câmera está no meio da sala. Como aqui tem 12 metros o espelho plano, eu já vou pegar a câmera e botar 6 para um lado e 6 para o outro. Como o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, eu tenho que garantir que aqui é 3 e aqui é 3, porque eu vou dividir 6 no meio. Beleza. E aí eu consigo achar X, gente. Sim, você está vendo aqui que é um triângulo retângulo, A de amor, D de dado e E de errado. Eu vou conseguir achar X, Carlos. Vou. Como? Triângulo ADE. Faz comigo aí o triângulo ADE. Pitágoras. Não acredito, não. Pois é, gente. Dá para fazer Pitágoras junto comigo, gente?
Vamos lá fazer Pitágoras, triângulo ADE. Como é que a gente calcula Pitágoras? Já fez aí? Parar para você fazer. Beleza. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é 16 mais 9. X ao quadrado é 25. Qual é a raiz de 25, gente? 5. X é 5. A distância que ele quer é a que sai de A, bate no espelho e volta até o foco da câmera. Então ele quer x mais x, 2x. Então a distância procurada é 2 vezes 5, que dá 10 metros. Questão que precisava de interpretação, por isso que a gente está tão preocupado que você leia com muita atenção as questões. Tá bom? Vamos então à nossa quarta questão. Uma questão muito interessante do ponto de vista de geometria plana. Muito legal essa questão, viu? Uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal, distante de um espelho plano vertical pendurado na fachada de uma loja. A figura representa a visão de cima da região. Então você está vendo de cima, gente, a pessoa de frente a um espelho que está numa loja, a pessoa está a 2 metros do espelho, esse espelho plano tem uma largura ou comprimento de 1,2 metros. A questão vai falar que vem uma moto de 1,8 metros aqui, que está a 5 metros de um alinhamento do espelho. Dá uma olhadinha na figura aí, tá bom? Vamos lá então comigo. Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista e de sua motocicleta que passam pela rua com velocidade constante de 0,8 metros por segundo, em uma trajetória retilínea paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada. Considerando que o ponto O na figura representa a posição dos olhos da pessoa parada na calçada, é correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro do motociclista e de sua motocicleta refletida no espelho durante o intervalo de tempo de... Carlos, como é que eu vou fazer essa questão? O primeiro ponto, gente, é o desenho. Tá? Eu quero que você preste bastante atenção agora. O ponto objeto real, a traseira da moto, ela precisa ser vista a partir da extremidade do espelho. Lembra da história do campo visual? Então, de novo, para ver como é que a gente faz. Galera, para resolver a questão, a gente tem que colocar o início da visualização e o fim da visualização. Então, eu vou pegar o ponto G, tá aqui o ponto objeto aqui, ó. Desse ponto objeto, eu pego um ponto imagem que também está à mesma distância, 5 metros. E o finalzinho, o pneu dianteiro, porque ele quer ver a moto por inteiro. Eu não posso pegar o ponto de trás, porque senão ele deixa de ver a moto por inteiro. Então, para que ele consiga ver a moto por inteiro, ele tem que pegar a traseira de quando ela está vindo e a dianteira de quando ela está saindo. Porque só assim, ó, fica dentro do campo visual. Então, de novo, eu preciso pegar a traseira da moto para que eu veja ela toda na entrada e a dianteira da moto para que eu consiga vê-la por inteiro antes de sair. Você percebeu isso? Então, ponto G é o ponto imagem e o ponto H é o ponto imagem quando a moto estiver aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, gente, a minha questão se concentra nesses triângulos aqui. Triângulo O de ovo, E de arrado, F de faca e triângulo O de ovo, G de gato, H de homem. Então, preste muita atenção a essa configuração aqui. 1,8 é a largura da moto e Dzão é exatamente o que eu não tenho. É o que a moto vai andar. Sim, porque veja, do pneu dianteiro até aqui a moto percorre uma distância D. Então eu tenho que achar a distância D que a moto vai percorrer, como eu tenho a velocidade dela. Se eu achar D, eu acho o tempo, que é o que ele quer. Então, explicando melhor, como é que eu acho D? Triângulo O, F de faca, E de errado. É semelhante ao triângulo O de ovo, G de gato, H de homem. Nós sabemos que quando eu traço uma paralela à base de um triângulo, eles são semelhantes. Da nossa aula de semelhança de triângulos. Triângulo OFE, 2 está para 1,2, ou seja, a altura dele está para a base. Assim como no triângulo maior, atenção agora, hein? 2 mais 5. Opa, não entendi, Carlos. Ó, de O até a base do triângulo GH, eu tenho 2 metros daqui, de O para F, mais 5 metros, que é essa largura aqui. E qual é a base do triângulo? D mais 1,8. Então, agora eu vou dizer que 2 está para 1,2 do triângulo menor, assim como 2 mais 5
está para D mais 1,8 do triângulo maior. Fazendo a continha, 2 está para 1,2, assim como 7 está para D mais 1,8. Foi o que eu fiz aqui, gente. 2 que multiplica aí o parênteses, né, que vai multiplicar os dois, D mais 1,8, e 7 vezes 1,2. O que é que eu faço agora na sequência? Propriedade distributiva, 2 vezes Dzão dá 2D, 2 vezes 1,8 dá 3,6. E 7 vezes 1,2 dá 8,4. Então, continuando a resolução da questão, passa o 3,6 somando e subtraindo, 8,4 menos 3,6 dá 4,8. Então, fica que 2D é igual a 4,8. Passa o 2 dividindo, 4,8 por 2, 2,4 metros. Mas observe, a questão não quer D, a questão quer saber o tempo que a moto consegue ser vista totalmente. Eu já conheço a velocidade da moto, gente. A velocidade da moto é de 0,8 metros por segundo. E essa expressão a gente já conhece lá da nossa aula 1. Velocidade é distância sobre tempo. Eu posso isolar o tempo, passo o tempo para lá, velocidade dividindo, então o tempo fica 2,4, que é a distância que você achou, pela velocidade que é 0,8. Fazendo a continha, 3 segundos, belíssima questão. Parabéns à Unesp, tá? Portanto, letra B de bola. Ei, Carlos, que questão fantástica, hein? Exigiu uma matemática braba. Eu preciso das suas aulas de matemática, né, Carlos? Quinta questão vem lá de Minas Gerais. Uma pessoa deseja usar um espelho plano vertical a partir do chão para ver-se de corpo inteiro, desde a cabeça até os pés. Gente, para tudo. Questão espetacular. A questão mais prática da aula, tá? Você tem um espelho de frente a você e quer saber as informações para que você consiga se ver de corpo inteiro, desde o fio do cabelo até a ponta do pé. H é a altura total da pessoa. Hzinho é a altura do chão até os olhos da pessoa. Veja que há uma diferença. A altura da pessoa pega tudo. E H é a altura dos olhos até o chão. Dzinho, distância da pessoa ao plano do espelho, ou seja, a parede, né, de onde o espelho está. X, a altura mínima do espelho, ou seja, a largura dele, a altura dele. Y, distância da borda inferior do espelho ao chão. Gente, a altura mínima do espelho é a largura dele, tá? E Y é a distância da parte inferior dele até o chão. Ele quer que você mostre que essa distância da borda inferior do espelho ao chão é a metade da altura dos olhos da pessoa até o chão e quer também que mostre que a largura do espelho, a altura dele, é a metade da altura total da pessoa. Pausa o vídeo, anote isso, todas essas informações aí, porque essas informações estão aqui, ó. X é a largura do espelho, Hzão é a altura total da pessoa, Hzinho é a altura dos olhos da pessoa até o chão e Y é a distância da borda inferior do espelho até o chão. Aparentemente a questão pode se tornar complexa, mas se torna simples quando você usa semelhança de triângulos. Eu gostaria que você tentasse localizar P de Paulo, G de gato, P de Paulo, linha. E depois Q de queijo, N de navio, P de Paulo, linha. Tempinho para você visualizar isso aí, onde é que estão isso aí, ó. P, G, P', é um triângulo semelhante a Q de queijo, N de navio, pato, linha aqui. Então, os dois triângulos são semelhantes, porque Y é paralelo a H, então são semelhantes. Fazendo agora a semelhança, lá vou eu, olha só. Hzinho está para Dzinho mais Dzinho, assim como Y está para Dzinho. Então, destaquei os triângulos aqui. Triângulo maior, Hzinho está para Dzinho mais Dzinho. Assim como no triângulo menor, Y está para Dzinho. Então, Hzinho sobre 2Dzinho é igual a Y sobre D. Cortando D com D, acredita que eu já demonstrei, gente? A distância da parte inferior do espelho ao chão é a metade da altura dos olhos da pessoa. Incrível esse resultado. Então, gente, se você tem a altura dos olhos até o chão, basta que o espelho fique na metade da altura para que você consiga ver-se de corpo inteiro. Embora eu ainda precise calcular o X, que é a segunda parte da questão. Como é que eu vou calcular o X? Quais são os triângulos que eu vou pegar? Tempinho para você visualizar. G de gato, M de Maria, N de navio. É semelhante ao triângulo G de gato, C de casa, pato, linha. Ok? Já viu aí onde é que eles estão? Tempinho para você ver. Então, bora fazer a semelhança. Lá vou eu.
Xzinho está para Dzinho. Estou pegando esse triângulo aqui, gente. Olha o mouse, olha o mouse, olha o mouse, olha o mouse. Xzinho está para Dzinho, assim como Hzão do triângulo G de gato, C de casa, patulinha, está para Dzinho mais Dzinho. Então, triângulo maior, G, C de casa, pelinha. Hzão está para Dzinho mais Dzinho. Então, lá vou eu. X sobre Dzinho é igual a H sobre 2Dzinho. Cortando Dzinho com Dzinho, incrível, acabei de demonstrar. A largura do espelho é a metade da altura total da pessoa. Então, gente, acabamos de fazer a demonstração, tá? Então, lembrando, para que você consiga se ver de corpo inteiro, a largura do espelho é a metade da altura total da pessoa. E a distância da parte da borda inferior do espelho ao chão é a metade da altura dos olhos da pessoa. Você pode até decorar que acabamos de fazer a demonstração, tá certo? Agora vamos trabalhar questões que falam sobre translação do espelho e translação do objeto. Aquelas questões em que, primeiro, eu deixo o objeto fixo e o espelho se move. Depois, eu deixo o espelho fixo e o objeto se move. Então, vamos lá comigo fazer as questões 6 e 7. Um garoto parado na rua vê sua imagem refletida por um espelho plano preso verticalmente na traseira de um ônibus que se afasta com velocidade de 36 km por hora. Então, veja, agora é a situação em que o objeto está fixo, que é o garoto, e o espelho se move. É o primeiro caso da nossa teoria. Objeto fixo, espelho se movendo. E o espelho se move, porque ele está junto, preso ao caminhão, com 36 km por hora. Só lembrando que 36 km por hora, dividindo por 3,6, dá 10 metros por segundo. Não é isso? E ele quer saber em relação ao objeto, em relação ao garoto e ao ônibus, quais são as velocidades da imagem. Carlos, como é que a gente vai fazer? Então, esse é o caso que a gente falou, né? A velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. Corrija aqui, viu? 2 vezes a velocidade do espelho. Então, lá vamos nós. Primeiro caso, o espelho se afasta com 36 km por hora. Como a gente já viu, a velocidade da imagem em relação ao garoto é o dobro. Nunca esqueça disso, gente. Para o objeto fixo, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto. Então, a velocidade da imagem em relação ao objeto é 72 menos 0, ou seja, a velocidade da imagem em relação ao garoto vai ser 72 menos 0, porque ele está parado, dá 72 km por hora, dá 20 metros por segundo. Eu dividi por 3,6. E a outra pergunta, gente, é a velocidade da imagem em relação ao espelho. Então, cuidado. Como o espelho está com 36 e a imagem é o dobro, para encontrar a velocidade da imagem em relação ao espelho, é só subtrair. 72 menos 36 dá 36 km por hora, 10 metros por segundo. Então, revisão. Em relação ao objeto, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto. Tá? E a velocidade da imagem em relação ao espelho é só subtrair. Então, respostas 20 metros por segundo e 10 metros por segundo. Gostei, viu, Carlos? Questão número 7, muito cuidado nessa questão número 7. É uma questão em que você precisa usar um método chamado método da superposição. É muito utilizado na engenharia esse método, tá bom? Então a gente precisa ter muita paciência e muita calma. Não é difícil, mas eu vou lhe explicar como é que você faz questões desse tipo. Agora você não erra mais. Um motorista, dirigindo um carro a 75 km por hora, vê pelo espelho retrovisor a imagem de um outro carro que viaja no mesmo sentido, com a velocidade de 40 km por hora. Então, tem uma pessoa dirigindo com 75 km por hora junto com o espelho. E tem um carro atrás que está se movendo com 40 km por hora. Então, nessa questão, tanto o espelho como o objeto, que é o carro atrás, estão se movendo. Os dois ao mesmo tempo. Ele quer saber qual a velocidade em km por hora da imagem em relação ao espelho no qual o motorista está junto com ele. Então, explicando melhor, gente, essa é a situação. O espelho se move junto com o motorista a 75 km por hora. E atrás tem um carro que está se movendo com 40 km por hora. Então, eu vou fazer essa questão, primeiramente considerando espelho parado e objeto se movendo, e depois objeto parado e espelho se movendo. Então, aí eu faço a superposição dos efeitos. Explicando melhor. Primeiro, eu considero que o espelho está parado e tem só o carro com 40 km por hora. Depois, eu deixo o carro parado e o espelho a 75 km por hora. É um método em que você separa a questão em duas partes e depois soma os efeitos. Carlos, e eu posso fazer isso? Pode.
Na engenharia a gente faz isso. Cargas concentradas têm um efeito, depois cargas distribuídas em uma viga tem outro efeito. Aí você faz a superposição dos efeitos. Que legal, cara. Então faz aí para mim, Carlos, essa superposição. Primeiro, considera o espelho parado e o objeto a 40 km por hora, tá? Então não é 45, é 40 km por hora, tá bom? Então bora, gente. Primeira situação, espelho parado e objeto a 40 km por hora. Então bora comigo. E na segunda situação, eu vou considerar agora o objeto parado e o espelho a 75 km por hora. Vamos analisar o primeiro caso, tá? No primeiro caso, espelho parado e objeto a 40 km por hora, a imagem se movimenta em sentido contrário, com menos 40 km por hora. Então, velocidade da imagem em relação ao espelho daria menos 40 km por hora, menos zero, porque é um em relação ao outro, daria menos 40 km por hora. Segunda situação agora, vamos fazer o objeto parado e o espelho a 75 km por hora. Galera, quando o objeto está parado e o espelho se movimenta com uma certa velocidade, a imagem é o dobro. Lembra? Então, a velocidade é 150 km por hora. E em relação ao espelho, 150 menos 75, porque a questão perguntou em relação ao espelho. Então, em relação ao objeto é 150, mas em relação ao espelho, que é o que pergunta, 150 menos 75, que dá 75 km por hora. Fazendo a superposição dos efeitos, menos 40 com mais 75, 35 km por hora. Carlos, que questão. Nunca esqueça do método da superposição. Lógico que o resultado positivo significa dizer que está no mesmo sentido do movimento, né? Porque quando eu coloquei menos 40 era sentido contrário. Belíssima questão, a questão número 7. Galera, uma questão agora de campo visual. Vamos ver como é que funciona a questão 8 da Unicamp. A figura abaixo mostra um espelho retrovisor plano na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista olhando para o espelho são... Galera, questão de campo visual. Como é que faz? Você ainda lembra? Esse aqui é o ponto objeto. Eu pego a mesma distância para o espelho e faço a imagem. E depois lanço 2 raios de luz. Os pontos que estiverem entre eles fazem parte do campo visual. Explicando melhor agora. Ó. De um olho do motorista, que é o ponto objeto, ó, aqui está a linha do espelho plano. Eu pego que essa distância aqui, atenção, mouse aqui comigo, ó, aqui está o espelho plano. Essa distância eu lanço lá para trás. Imagem dos olhos do motorista, a mesma distância da horizontal que passa pelo espelho plano. Se aqui for 1 metro, eu boto 1 metro aqui para trás. Aí da imagem, você lança 2 raios. Um passando pela extremidade e outro passando pela extremidade do espelho. O que ficar entre os 2 raios de luz é o que eu consigo ver. É o campo visual. Seria então os pontos 1, 2, 5 e 9. Ei, Carlos, bem simples, né? Muito importante. Então, de novo, pega-se a imagem, lança 2 raios de luz, um passando pela extremidade, o outro passando pela extremidade. O que ficar aqui é o que eu consigo ver. 1, 2, 5 e 9, letra C. Tá aí, Carlos. Gostei, viu? Muito massa. Questão número 9, vamos agora para o item. Uma questão que tem um nível um pouquinho mais alto para a gente falar sobre rotação de espelhos planos. Carlos, como é que a gente vai fazer essa questão agora? Sobe só um pouquinho aí, Carlos, que pegou um pouquinho aqui na questão. Então, vamos fazer a questão 9 lá do item que eu adaptei. O aparato esquematizado na figura mede a velocidade da luz usando o método do espelho rotativo de Foucault, em que um feixe de laser é refletido por um espelho rotativo I, que gira a uma velocidade angular W constante. Nossa aula 9 e 10 falamos de velocidade angular, né? Que é a velocidade com que o ângulo gira. Sendo novamente refletido por um espelho estacionário 2, parado 2 a uma distância D. Então tá aqui, gente. O laser bate no espelho 1 e vem até o espelho 2 que está parado. Aí o que é que eu fiz? Eu girei o espelho 1 de um ângulo θ. Obviamente, o detector agora precisa estar ajustado para que ele consiga continuar recebendo o raio de luz. Muito bem, Carlos.
obtém o ângulo alfa do posicionamento do detector em função de θ, e ele quer saber qual é a velocidade da luz em função de d, w e θ. Galera, para fazer a questão, vamos com calma. Já sabemos que ao rotacionar um espelho plano de um certo ângulo, o desvio angular é o dobro. Assim, alfa é 2 vezes θ. Sim, porque veja, se ao deslocar alfa, o delta é 2 vezes alfa, quando eu girei o espelho de θ, o raio refletido tem que girar de alfa. Então, para que ele consiga receber a luz refletida, ele tem que ser o dobro da rotação do espelho. Em outras palavras, quando o espelho gira θ, o detector tem que girar de um ângulo dobro. Alfa é 2θ. Para fazer a letra B, a gente tem que lembrar, enquanto o espelho 1 gira com velocidade angular w, o raio luminoso vai percorrer a distância 2D. Não entendi por quê, cara. Porque o raio luminoso bate no espelho percorrendo a distância D e reflete percorrendo também a distância D. E ele faz isso com uma velocidade c. Então, para explicar melhor, para o espelho 1, o que é que a gente tem? A velocidade angular é o ângulo de giro dele dividido pelo tempo. Então, o tempo vai ser θ sobre w. Então, veja, eu estou relacionando a velocidade angular com o ângulo de giro do espelho. E isso acontece em um certo tempo, ΔT. E se eu faço a mesma coisa agora para a luz, eu tenho a mesma expressão, só que agora com a velocidade da luz. A velocidade da luz é c. Qual é a distância que a luz percorre? D mais D, 2D, gastando um certo tempo. Então, para que os tempos sejam iguais, para ver o sincronismo entre a rotação do espelho, que tem uma velocidade w e um ângulo de giro θ, e a luz, que percorre uma distância 2D com a velocidade c, eu preciso garantir que os tempos sejam iguais. Igualando os dois tempos, lá vou eu. θ sobre w é 2D sobre c. Como ele quer a velocidade da luz, lá vou eu. Cruzei. c vezes θ é igual a 2D vezes w. Então, a velocidade da luz em função de d, w e θ é dado por essa expressão aqui. Portanto, respostas. A primeira, o ângulo é 2θ e a velocidade da luz em função das variáveis 2dw sobre θ. Precisa de muita calma e revisar essa questão, ok? Vamos dar uma aliviada agora falando sobre número de imagens formadas por dois espelhos planos. A questão 10, lá de Minas Gerais, estamos a 42 minutos de aula, diz o seguinte: dois espelhos perpendiculares entre si, formando 90 graus, estão posicionados em paredes verticais de um shopping. Mônica move-se entre eles na direção de Pedro. Preste atenção, Mônica vai se mover na direção de Pedro, que está sentado num banco, também entre os espelhos, como mostrado na figura vista do alto. Então, aqui está o nosso amigo Pedro e aqui está Mônica. Mônica vai se mover em relação a Pedro. Observe que são dois espelhos planos, eu já sei que são 3 imagens formadas, né? O ângulo de 90 graus. Pedro observa 3 imagens da Mônica através dos espelhos nas regiões R1, R2 e R3. O sentido do movimento de Mônica observado por Pedro na região R2 é representado pela seta. Galera, com muita calma, vamos lá. Quando Mônica se desloca em relação a Pedro, como é a imagem dessa seta que representa o deslocamento da Mônica em relação à região R1? Ó, a origem da seta está mais perto, a extremidade da seta está mais longe. Formou essa imagem aqui. Para a região 3, ó, a origem da seta está mais distante, vem para cá. A cabeça da seta está mais perto, vem para cá. E a região R2, tanto você pode pegar a partir de R1, ó, a extremidade de R1 vem para cá e a origem fica mais longe, ou a partir de R3, a extremidade vem mais longe e a origem mais perto. Então, como ele quer na região 2, quando Mônica se desloca daqui para cá, lá na região 2 a imagem dela faz isso aqui, que é o sentido de movimento da Mônica observado por Pedro na região 2 quando ele olha para os espelhos. Tá aí, alternativa C. Carlos, bem interessante, viu? Unifor, Ceará. Eita, meu amigo Tiago, agora vamos direto para o Ceará, questão número 11. O ângulo entre dois espelhos planos é de 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. Sim, usando a fórmula do número de imagens. Tem que ver se o 360 graus sobre alfa é par ou ímpar, né? Das imagens observadas, assinale na opção abaixo quantas serão enantiomorfas.
Galera, para fazer a questão, vamos lembrar. Número de imagens formadas entre dois espelhos planos é 360 graus sobre alfa menos 1. Agora com um detalhe. Se 360 graus sobre alfa for par, o objeto pode ser colocado em qualquer posição. E por sorte é par. 360 sobre 20 dá 18. Aqui é 20, tá? Dá par. Então 18 menos 1, 17 imagens. Aí como é que faz, gente? As duas primeiras enantiomorfas, as outras duas, mesma forma, e vai invertendo. Então, bora. Primeira e segunda enantiomorfa. Terceira e quarta, mesma forma. Quinta e sexta, volta a ser enantiomorfa. Sétima e oitava, mesma forma. E assim sucessivamente. Basta contar quantas são enantiomorfas. Primeira e segunda, quinta e sexta, nona e décima, 13ª e 14ª e a 17ª. Então, quantas são enantiomorfas aí, gente? 9 imagens enantiomorfas, portanto, letra B de bola. Percebeu? Bem legal, né? Questão 12. Muito, mas muito interessante essa questão do Ceará. Gosto muito dela, viu, gente? Observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto, entre eles colocado, Sidney, um curioso aluno, verifica que para determinado ângulo formam-se 5 imagens. Agora eu tenho um número de imagens formadas, ele vai pedir o ângulo, ó. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Anote isso, o número de imagens diminui, que ele vai variar o ângulo. Pode-se concluir que... Então, gente, inicialmente eu tenho que calcular o ângulo, né? Ele diz lá, o ângulo era inicialmente 60, aí ele quer saber se com o número de imagens diminuindo, o que é que acontece com o ângulo. Observando as alternativas, todas vão tratar disso aí. Então, para fazer a questão, vamos comigo. Primeira coisa, eu quero saber qual é o ângulo inicial para formar 5 imagens. É a primeira coisa que você tem que fazer. Qual é o ângulo para formar 5 imagens? Então, bora. Usando a fórmula, lá vou eu. N é 5. Cuidado com a matemática básica. Esse menos 1 passa somando. Então, 6 é igual a 360 sobre alfa. 6 alfa é 360. Alfa é 60 graus, né? Quando você faz a matemática aqui. Então, o ângulo inicial é 60 graus. E a segunda pergunta é a seguinte. Ele diz que o número de imagens vai diminuir. Então, o que é que eu tenho que fazer com o ângulo? Eu tenho uma relação em que alfa está dividindo. Então, conclusão, para que n diminua, eu preciso aumentar alfa, porque é uma relação tipo inversa. Se você dividir por um número maior, o resultado é menor. Então, gente, eu devo aumentar o ângulo para que o número de imagens diminua. A alternativa correta, o ângulo inicialmente era 60, e para que o número de imagens diminua, o alfa tem que aumentar. Por isso que é a letra A. E aí, galera, viu como a aula foi puxada? Eu peço especial atenção àquela questão do ITA, tá? Você precisa dar uma revisada nela, porque a gente igualou o tempo da rotação do espelho com o tempo da velocidade da luz, tá? Então, nossa próxima aula será uma aula espetacular, tem música e tudo, hein? Espelhos esféricos. Até breve, um grande abraço.